vamos abrir a palavra de Deus nesta manhã, nesta reflexão, pensando, meditando, sabendo que cristianismo é liberdade, ser cristão é ser livre. A gente precisa reforçar isso nas nossas vidas. Ser cristão é ser livre. E esta liberdade que Deus nos oferece, esta liberdade que Deus nos dá, nos proporciona em Cristo Jesus, é importante a gente entender que toda liberdade verdadeira, que não é a libertinagem, ela tem limites. Esse negócio de que eu sou livre e faço o que eu quero, eu sou livre, faço da minha vida o que eu quero, eu sou livre, não presto contas a ninguém, eu sou livre, só faço o que me dá vontade, eu sou livre e por isso eu sou dono do meu nariz e faço o que quero com a minha vida. Isto aí é uma liberdade da impiedade, daqueles que não conhecem Jesus, daqueles que não conhecem, na verdade, os princípios cristãos. Quando Cristo foi enviado ao mundo para libertar o homem, que, mais uma vez, vou lembrar-lhes que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem não foi criado para morrer, o homem não foi criado para ser condenado, ao contrário, ele trouxe para si condenação. O homem foi criado e Deus o criou, façamos o homem livre, porque Deus é livre, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são livres, e ao criar o homem, eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos, é a Trindade fazendo, gerando, criando o homem, eles o criam através do Deus Filho, todas as coisas foram criadas por ele, tudo foi feito por ele, nesta comunhão e unidade da Trindade, mas ele nos cria livres. O pecado nos escraviza, nos domina, ele se torna o Senhor das nossas vidas quando nós damos a ele esta autoridade, este domínio. Então é importante a gente entender isso quando estamos falando sobre liberdade. Porque às vezes as pessoas confundem o fato de viverem na impiedade, na iniquidade, com liberdade. Confundem o fato, a liberdade, entre aspas, de fazer o que querem, com liberdade cristã. Liberdade cristã, liberdade, a libertação, proveniente de Cristo. Cristianismo está ligado a Cristo. Quem é livre por Cristo, ele tem limites. Na vida dele é estabelecida agora critérios baseados, fundamentados na palavra de Deus. E quando nós somos livres, libertados por Cristo, nós vivemos para ele, nós vivemos para a glória dele. Eu gosto sempre de relembrar isto, reforçar isto, para a gente poder voltar para a palavra. Segunda de Pedro, que eu particularmente já falei aqui outras vezes também, ontem na reunião da nossa liderança, eu ouvi testemunhos lindos, porque um dos desafios, eu como pregador, é ver, conviver com as pessoas, e quando não posso conviver, ouvir das pessoas, o testemunho do crescimento, da evolução espiritual, emocional, psíquica, mental, de valores e conceitos, e também do cuidado com o próprio corpo. Como eu já disse aqui também, vou continuar lembrando-lhes, nós não cuidamos do nosso corpo por uma questão estética. Esta até pode vir como resultado do cuidado de um corpo saudável na consciência, olha só, gente, consciência
de que este corpo aqui é templo do Espírito Santo, é habitação de Deus. Nós, durante muitos anos, aprendemos a reverenciar os prédios na ideia de que Deus estaria naquele lugar. Foi uma cultura religiosa implantada ao longo dos séculos, de milhares de anos, levando-nos a entender, até por interesses, muitas vezes, das lideranças que querem construir edifícios e expandir seus negócios religiosos, dizer que aquele lugar é santo. Mentira! Vou usar esta expressão forte logo, contundente, para deixar claro e rasgar logo qualquer ideia de que prédio, estas construções feitas de paredes, de tijolos, seja lá do que for, seja a habitação de Deus. Isso não é verdade. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita dentro de nós. Habitando dentro de nós, o cuidado que você e eu temos com o nosso corpo não é por uma questão estética, é por uma questão de consciência de que este corpo agora recebe e nele habita o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram feitas e por meio de quem todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder, ou seja, a sua, a minha, a nossa vida é sustentada pelo poder da palavra de Cristo. Então, a importância de nós entendermos este crescimento me preocupa, preocupa. Eu acordei hoje bem cedo, fui orar. Depois eu vou conferir os textos, reler as escrituras para compartilhar com você. É uma ocupação que antecede a minha entrada, a minha presença aqui com você. Me preocupa, muitas vezes, que você e eu não estejamos crescendo. Eu quero muito que, ao encontrar com os meus irmãos, nós possamos compartilhar experiências de crescimento e maturidade cristã, no sentido mental, de valores, de conceitos. Mudar a nossa maneira de ver o nosso próximo, de ver a nós mesmos, de ver o Evangelho, de perceber que pessoas, elas são muito mais do que aquilo que elas expressam, do que aquilo que elas creem. É isso mesmo. Eu tenho que amar ao meu próximo, não por aquilo que ele professa, crê. Não, eu tenho que amá-lo como Cristo me amou, como eu era. E entendendo isto, há um crescimento relacional, há um crescimento de compaixão, misericórdia, porque, infelizmente, amados, muitas vezes nós amamos, ou pelo menos nos relacionamos com as pessoas, muito mais pautados naquilo que elas fazem do que verdadeiramente naquilo que elas representam como ser. Todos nós somos amados de Deus. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esta universalidade da salvação na pessoa de Jesus coloca-nos, a você e a mim, a toda a humanidade, no mesmo nível, no mesmo patamar. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus não valoriza a ninguém mais do que outro. Não existe isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu dádiva o seu Filho para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. 2 de Pedro, capítulo 1, a Bíblia diz assim, olha, a partir do versículo 3, muito, muito interessante isso. Visto como pelo seu divino poder ele nos tem dado, ou tem doado, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olha que legal isso, é um presente de Deus, não é dádiva, presente, doado, dado.
E ele faz isto, ele nos oferece todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Interessante isso, não é? Então, ele nos chama, ele nos oferece, ele nos dado todas as coisas concernentes à vida e à piedade, por meio daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, por meio da sua glória e virtude, ele nos tem têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Olha que coisa tremenda este versículo e esta verdade. Ele nos tem dado, ele nos tem doado suas preciosas e muito grandes promessas, ou seja, repetidas vezes as Escrituras Sagradas nos ensinam que não há necessidade de você e eu buscarmos através de méritos, através de jejum, oração, campanha, isso, aquilo, outro, promessas e bênçãos. Uma vez que em Cristo Jesus nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que nós precisamos, você e eu? Obedecer, obediência. Obediência é o fundamento, obediência é a base para que você e eu sejamos abençoados. Então ele diz, ele nos tem dado suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas, pelas suas promessas, pelas suas maravilhosas promessas, nós fôssemos feitos, nos tornássemos coparticipantes da natureza divina, de uma nova natureza. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo em Cristo Jesus. Então, quando você e eu experimentamos a libertação verdadeira, o cristianismo que nos liberta, que nos transforma, que nos faz novas criaturas, quando nós experimentamos isto, a palavra de Deus vem habitar em nós. E por meio da obediência a ela, à palavra de Deus, porque nós, a Bíblia diz, somos transformados e devemos desenvolver a nossa salvação por meio da palavra. Quando nós experimentamos esta libertação por meio da palavra, a palavra agora não só nos santifica, como traz para nossas vidas todas as promessas de Deus. Gente, isto é poderosíssimo. Todas as promessas de Deus estão à sua, à minha, à nossa disposição na pessoa de Jesus. Jesus Cristo é aquele que cumpre, que estabelece, que manifesta em nós, nas nossas vidas, todas as promessas de Deus, todas as bênçãos de Deus, suas grandes, preciosas, riquíssimas promessas, você e eu podemos experimentar por meio de Jesus Cristo, na pessoa dele, vivendo para ele, para a glória dele, experimentando o melhor dele. E aí a Bíblia diz o seguinte, que quando você e eu experimentamos estas grandes, preciosas, maravilhosas, riquíssimas bênçãos e promessas de Deus, nós passamos a ter agora a natureza divina. Nós passamos sim a ser participantes da natureza divina de Deus. Não somos deuses, não somos Deus, mas temos a presença, a habitação, a natureza, a essência de Deus habitando dentro de nós. E esta natureza, diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo de número 4, nos livra da corrupção das paixões que há no mundo. Nos livra. É por isso que nós somos livres, é por isso que cristianismo é liberdade. Por isso mesmo, diz ele, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então, o fundamento
você já sabe disso, que eu já falei tanto sobre isso aqui, o fundamento da essência de Deus é o amor. Deus não tem amor, Deus não pratica amor, Deus não exercita amor, Deus é amor, a essência do seu ser é amor. É por isso que ele te ama, ele me ama, ele nos ama, ele ama todos os homens. Gente, não creia nesta outra inverdade, para não usar a palavra mentira, para não parecer agressivo, nesta inverdade que diz que Deus não ama todas as pessoas, que Deus vai enviar a gente para o inferno. Deus não envia ninguém para o inferno, Deus não condena ninguém ao inferno. Isto quem faz somos nós mesmos. Nós nos condenamos, nós trazemos para a nossa vida, infelizmente, a condenação ao desobedecermos, ao desonrarmos, ao quebrarmos o princípio da submissão e obediência ao nosso Pai Celestial. Se você deseja liberdade, verdadeira liberdade, se você deseja ser uma nova criatura, se você deseja ter a natureza divina frutificando em você, através de você, por meio de você, olha, o caminho, o melhor de Deus para a sua, para a minha vida, já foi, não será, já foi estabelecido. Como? Simplesmente. É desse jeito, simples, simplicidade. Eu nunca perco a ideia de que evangelho, cristianismo, palavra de Deus é simples, gente. Muito simples. Não pode ser diferente. Imagina, eu não tenho capacidade intelectual de entender as escrituras sagradas. Eu não tenho. Respeito e admiro quem possa ter. Eu preciso de revelação do Espírito Santo. Eu preciso que o Espírito Santo revele a palavra dele, a vontade dele, o plano de Deus na minha vida e para a minha vida. Entendendo isso, eu me curvo, eu me rendo ao agir dele, ao mover dele, a vontade dele, na maneira de que ele cumpre em mim o querer e o realizar. Quando eu faço isto, eu descanso e permito que ele agora comece a trabalhar na minha vida. Como? Por meio da palavra, por meio do Espírito. E isso ele vai fazendo de forma gradativa, ele vai livrando-me, limpando-me pela sua palavra, eu vou despojando-me das coisas que não glorificam a Deus, dos maus hábitos, dos velhos conceitos, valores. Isso tudo é um processo de crescimento e amadurecimento. Por isso que Pedro, que é um homem que cresceu e cresceu muito, quando ele escreve estas cartas, você percebe claramente que sua maneira de pensar, de enxergar as pessoas, o mundo, o evangelho, Jesus, já está num nível de evolução, de maturidade. Nossa, eu não tenho nem como comparar em relação àquele Pedro pescador que foi chamado lá, aquele cara iracundo, intempestivo, instintivo, que só agia por instinto. Aquele homem mudou, aquele covarde que negou a Cristo, que correu. Você imagina, gente, este Pedro aqui que escreve estas cartas é um homem que evoluiu, né? Eu acho engraçado que as pessoas usam muito isso, né? Tem que evoluir e tal. Aí você pega depois elas com as mesmas atitudes, com os mesmos valores, só evolui na fala, só evolui para as pessoas aprovarem, só evolui no discurso. Não, este homem evoluiu na prática da vida. E você veja que é interessante que quando ele fala assim que nós nos tornamos participantes da natureza divina, que nós nos tornamos participantes agora desta natureza de Deus e livrados e libertados pelo cristianismo, libertados por Cristo, ele nos dá uma direção e ele diz assim, olha, reúnam toda a vossa diligência, sede diligentes. E ao reunir tudo isso, vocês, olha que coisa tremenda isso, pessoal. Ele diz assim, associe, agrupe, agregue. É isso aqui, ó. Livres, vocês agora vão agregar, vão associar, vão trazer para que estejam juntos. Diligentemente, vocês vão agregar a fé e a virtude. A virtude
e o conhecimento. O conhecimento e o domínio próprio. O domínio próprio e a perseverança. Junto com a perseverança, a piedade. E tá tudo junto, vai somando, viu, gente? Não é 2 a 2, não, tá? Ele vai somando. Ele pega e fala assim, olha, é um pacote agora que você, como uma nova criatura, como um cristão regenerado, nascido de novo, você agora vai agregar tudo isso, porque tudo isso faz parte da natureza divina. Mas você precisa desenvolver, você precisa colocar isto em prática. Então, você, livre do pecado, livre da corrupção, das paixões que há neste mundo, diz o apóstolo Pedro, participando de uma natureza nova, a natureza divina, você agora vai ser diligente, remindo o tempo por quantos dias são maus, não é o que a Bíblia diz? Então, nesta prática de sabedoria do tempo, você vai agora fazer o quê? Você soma tudo isso, olha lá. Você pega fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Faz um pacote, junta tudo e agora você vai viver estas coisas. Porque diz o apóstolo Pedro, estas coisas, este pacote que eu trouxe aqui para você agora. Vamos repetir? Ó, você vai pegar fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Pega tudo isto e porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, como eu amo estas expressões, aumentando, crescendo, evoluindo, amadurecendo, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Aí ele diz, quando vocês tomam todas estas coisas e as colocam em prática na vida de vocês, vocês agora não serão mais inativos, nem infrutíferos, nem infrutuosos. Vocês agora, neste conhecimento pleno, nesta associação, neste agregar destas características, destes frutos, vocês agora, no pleno conhecimento do Senhor Jesus, vocês vão frutificar, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, aqueles que dizem ser cristãos, mas não vivem nesta dimensão, diz o apóstolo Pedro, eles estão cegos, vendo só o que está perto, esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, diz o apóstolo Pedro, não vivam desta forma, viu, gente? Esses crentes que estão levantando a mãozinha e aceitando Jesus, nascendo de novo, vai até lá e batiza nas águas, mas vive a sua vida independente, sua vida egoísta, sua vida para realizar somente os seus desejos, propósitos, sonhos, planos. Isso aí você não entendeu ainda o evangelho de Cristo, o corpo de Cristo. Igreja é corpo de Cristo, irmão. Não importa a sua denominação, não importa a sua instituição. O que importa é que nós somos a família de Deus. Nós somos regenerados por Cristo. Somente Ele é o Salvador, somente Ele é o Senhor. Então a gente não tem que ficar com picuinha, com discussão. Quem está certo, quem está errado. Quem faz, quem não faz, quem deixa de fazer. Meu irmão, minha irmã, vamos amar uns aos outros, servir uns aos outros, perdoar uns aos outros, conviver, aceitando a limitação do irmão, aceitando a finitude dele, sabedores que somos, que você e eu não somos melhores do que ninguém, Deus tem nos aperfeiçoado. É Deus quem tem tratado conosco. Que besteira ficar julgando as pessoas, porque elas não pensam como a gente, não fazem como a gente. Não faça isto não, meu irmão. Irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você e eu pudermos pegar esta lição
essa dica aqui do apóstolo Pedro, acredito que a gente vai poder viver uma vida de uma forma mais leve. Eu tenho procurado, pelo menos para a minha vida, sair desse peso da religiosidade, sabe? Uma liberdade que, acima de tudo, irmãos, a verdadeira liberdade é produzida em santidade e em pureza, sabe? Quanto mais livre, quanto mais limpo, quanto mais santo eu sou, mais pura deve ser a minha mente, mais purificado deve ser o meu ser, no sentido das minhas motivações, intenções e propósitos. É óbvio que aquilo que está no meu interior deve frutificar através dos membros do meu corpo. Isso é bíblico e deve assim ser sempre. Mas eu preciso entender claramente que nós podemos fazer, falar, agir, reagir com o nosso corpo, não expressando nossos sentimentos, intenções, propósitos e motivações verdadeiros. Isso é algo que você sabe, eu também sei. Então, buscar na nossa vida a cada dia este crescimento associado destas características, para que sim, nossa vida manifesta, expressa através do nosso corpo, palavras, ações e reações, sejam sempre coerentes e que, se não há coerência, nós possamos ser limpos pela palavra e atingir este nível de maturidade, de amadurecimento, de crescimento, como o apóstolo Pedro diz, aumentando, sempre aumentando estas características para que haja um equilíbrio, uma harmonia, uma equidade entre aquilo que eu estou vivendo no meu interior e aquilo que eu estou expondo no meu exterior através do meu corpo. E tudo isto passa por um processo completo, espírito, alma e corpo. Não se esqueça disso. A salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus, ela atinge o nosso espírito, alma e corpo. Ela muda tudo, ela transforma tudo, ela age em todas as áreas. Portanto, que a nossa mente nesta manhã possa ser renovada pela palavra de Deus e que nós possamos, nesta manhã, nos submeter e caminhar, andar por meio da palavra, sempre firmados na palavra. Cristianismo é liberdade. Liberdade que nos impõe, estabelece limites que são estabelecidos, limites que têm todos os seus parâmetros na palavra. Palavra de Deus. Nunca se esqueça. Viva sua vida firmado, pautado, alicerçado na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre você a glória dele, a paz dele, e que em todo o tempo você continue a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus.